Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, primeira aula prática do módulo de número 4 do nosso curso. Aprenda a falar bem em público em 30 dias. Então vamos lá, aula prática. Você vai ouvir, vai colocar em prática, vai assistir tudo aqui, colocar em prática e vai ter resultados práticos também. Responda para si mesmo, esse sinal aqui te diz alguma coisa? E esse aqui, fala alguma coisa para você? Esse aqui, todos esses sinais eu acredito que falam algo para você. Por exemplo, quando eu faço isso, você fala, ele está negando algo, está dizendo não. Quando ele faz isso, ele está dizendo sim, legal, beleza, joia. Quando faz assim, está dando tchau, está se despedindo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesta primeira aula nós vamos falar sobre o uso das mãos. Como usar as nossas mãos ao nosso favor na hora de nos comunicar diante de uma plateia. Então vamos lá, eu quero que você imagine aqui, bem prática essa aula, eu quero que você imagine um quadrado, como esse da TV aqui que está ao meu lado, como se eu estivesse falando dentro de um quadrado. Imagine que você também, quando estiver falando em público, estará dentro de uma caixa de TV, como se você estivesse dentro de um quadrado que está pegando só dessa parte aqui para cima do seu corpo. E você está se vendo dentro desse quadrado. Imagine que a igreja, o povo que estiver te ouvindo, os seus amigos de trabalho, os seus colegas de classe, todos vão estar olhando para você imaginando essa TV. Imagine que você está dentro dessa TV e eles estão olhando para você. Por que eu estou falando isso? Porque os seus movimentos, os movimentos das suas mãos, não podem fugir desse ângulo dessa TV. Por exemplo, se eu começar a falar e explicar coisas apontando para cá, você não verá a minha mão. E, consequentemente, a sua atenção pode vir para esse lado de cá. A mesma coisa se eu começar a falar apontando para essa parte aqui, a sua atenção vai vir para cá. Então você precisa ter esse cuidado. Imaginar esse quadrado aqui é exatamente para que você saiba onde você deve utilizar as suas mãos. Você deve sempre guiar as suas mãos dentro desse contorno. Não leve elas muito distante e também não fique com elas só aqui no meio. Utilize as suas mãos sempre dentro desse quadrado. Quando for falar algo alto, o máximo você sabe que é até aqui. Quando for falar algo baixo, você sabe que o máximo é até aqui, nessa altura, porque você sabe que fazendo isso, as pessoas sempre manterão a atenção em você. Quando eu desço as minhas mãos demais, eu tiro a atenção do meu rosto. E eu tirando a atenção do meu rosto, eu perco muito na comunicação. É por isso que você precisa sempre ter esse quadrado aí em volta, ter essa noção desse quadrado, desse retângulo, como se fosse a caixa de uma TV, para que você sempre guie, as suas mãos sempre guiem a atenção das pessoas para o seu rosto. E elas, olhando para o seu rosto, poderão ver as suas expressões faciais. Você quer transmitir, por exemplo, tristeza. Como que você vai transmitir tristeza? Simplesmente ficando triste e apontando para cá? Não, é quando no seu olhar, no seu rosto, a sua aparência vai estar triste. Você vai apontar para o seu rosto e as pessoas vão ver que você está triste. Ou quando você quiser transmitir alegria, você vai trazer para o seu rosto mostrando, você precisa ser uma pessoa alegre. Então note, alegre, estou trazendo para o meu rosto. Então, as suas mãos têm essa função. Por exemplo, todo início de curso, todo início de aula, eu falo sobre o curso Aprenda a Falar Bem em Público em 30 dias. Tá vendo? 30 dias. Estou fazendo o número 3 do 30 com os dedos. 30 dias. Assim como eu falo que a propensão corporal melhora em 55% a sua comunicação. Então utilize as suas mãos para poder fazer esses movimentos. Note que os movimentos que eu faço não são movimentos sempre cronometrados. Eu faço movimentos espontâneos com as mãos. Eu não fico com elas paradas o tempo todo, porque o vídeo ficaria muito chato. Também não fico com elas no bolso, nem com os braços cruzados. Nada disso, nem com as mãos para trás. É um erro fazer isso. Você deve utilizar as suas mãos ao seu favor. Você já percebeu a importância e o quanto as mãos conseguem se comunicar? Como eu disse, você pode se comunicar com alguns sinais assim, mas existe uma linguagem de sinais que é feita com as mãos para as pessoas que não têm a audição. Então você precisa ter essa noção para poder saber se comunicar. Não que você vai fazer a linguagem de sinais em tudo que você vai falar. Se você for falar, por exemplo, nós precisamos ter 2 metas, e dessas metas 5 coisas, e dessas coisas 3 negócios. Não precisa ficar fazendo toda hora os números. Note que eu não movimento as mãos colocando toda hora, apontando de forma mecânica cada uma das coisas. Não, eu simplesmente vou falando. Por exemplo, quando eu vou falar
que este curso é bem explicadinho. Você nota, bem explicadinho. Eu não preciso fazer isso toda hora. Mas quando eu falo que o curso é bem explicadinho, notou bem explicadinho, já muda. Então você deve ter esse cuidado e começar a fazer, utilizar as suas mãos. Se você tem o costume de ficar com a mão presa, com a mão sempre com as mãos juntas ou com as mãos no bolso, com as mãos para trás, comece a perder esse medo agora. Comece a vencer isso agora. Como? Diante do seu amigo espelho. Treine diante do espelho. Essa é a sua atividade para essa aula. Treine diante do espelho, conversar diante do espelho e tentando sempre movimentar as suas mãos. Sempre dentro desse contorno que eu falei. Tem pessoas que quando estão falando, estão segurando o microfone com uma das mãos e a outra está lá para baixo. E a pessoa está falando naturalmente aqui, achando que está legal. Mas não está. Utilize as suas mãos para fazer isso. Um outro erro que acontece, que é muito comum, é as pessoas utilizarem apenas um gesto. Ela fala, está com o microfone em uma mão e está falando com a outra. Todos nós estamos aqui hoje para aprender isso, isso e isso. Não faça isso. Sempre traga movimentos novos com a sua mão. Na hora que você for falar algo, por exemplo, que você quer falar, vamos supor, você está dentro da igreja, quer falar do céu, quer falar de bênção para os irmãos. Então não fale dos céus apontando para baixo. Se você vai falar, todos nós precisamos ir para o céu. A ponte é para o céu. É um lugar de bênção. O céu. A mesma coisa você vai falar na sua empresa. Suponhamos que você está em uma reunião. Olha, o nosso desempenho subiu, aumentou muito do mês passado para esse mês. E eu acredito que vai melhorar ainda mais no mês que vem. Porque no mês passado nós estávamos muito aquém de conseguir bater essas metas. Já esse mês nós batemos as metas e no mês que vem nós estamos traçando metas ainda maiores. Então notou? Sempre gesticulando, mostrando com a mão. Lembra que eu falei aqui sobre você tá lá na igreja falando sobre o céu, é bênção? A mesma coisa quando você for falar do inferno. Não vai falar o inferno é muito ruim. Claro que não. O inferno é um lugar horrível que você não deve ir para lá. Sempre respeitando esse quadro. Não queira ir para o inferno, mas queira, almeje morar no céu. Então sempre faça isso. Movimente as suas mãos, deixe as suas mãos sempre livres. Uma estratégia que eu te dou é, as pessoas muitas das vezes não utilizam o movimento com as mãos porque elas ficam tremendo na hora de falar em público. Então, por ficarem tremendo, elas preferem ficar com a mão sempre presa, seguram o microfone com as duas mãos. A dica que eu te dou para acabar com essa tremedeira de uma vez por todas, falo disso várias vezes nos meus vídeos, é você fazer o seguinte: quando você está com medo de uma situação desconfortável, em uma situação desconfortável, o seu cérebro traz uma descarga de adrenalina para o seu organismo. E esse hormônio adrenalina tem por instinto fazer você correr daquela situação, é você se defender daquele desconforto que você está sentindo. Logo, com esse hormônio correndo nas suas veias, você começa a tremer. A dica que eu te dou é: pressione as suas mãos uma contra a outra. Pressione mesmo, pode fazer com bastante força. Quando você faz isso, você está dissipando essa adrenalina que está no seu corpo. Ela começa a sair, começa a ser dissipada e você fica mais calmo. A outra dica para poder controlar essa tremedeira e fazer os movimentos das mãos com muito mais naturalidade é você sempre manter a sua respiração equilibrada. Então respire profundamente, segure por alguns 3 segundos, depois solte o ar tranquilamente também. Faça isso durante algum tempo, isso vai diminuir os seus batimentos cardíacos, o que vai fazer com que você fique mais calmo, mais tranquilo, a tremedeira passe e você possa movimentar-se com muito mais naturalidade. Uma outra dica que eu te dou é você fazer exercícios de alongamentos antes de ir falar em público. Tem hora que a gente fica tão retraído quando está lá esperando a oportunidade que quando a gente recebe, a gente não consegue nem se movimentar, nem o pescoço, nem a cabeça, nem nada. Então a ideia é, sempre faça alongamentos. Alongamentos de pescoço, vire a sua cabeça para um lado, para o outro, alongue o seu pescoço, vire também dessa forma que eu estou fazendo aqui agora. Faça isso durante alguns minutos, exercite também os seus braços, sempre faça alongamentos como aqueles que a gente aprende no tempo da escola, para que os seus músculos estejam cada vez mais relaxados e você possa falar com naturalidade, movimentar-se com tranquilidade. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na hora de falar em público. Treine tudo isso que eu acabei de falar diante do espelho e isso vai fazer com que você melhore muito na sua apresentação. Então é isso, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido e nos vemos na próxima aula do curso Aprenda a Falar Bem em Público em 30 dias. Um forte abraço e até lá!